pessoal, começando aqui mais um RPcast, hoje sexta-feira, 8 horas da manhã, dia 2 de junho. Eu tenho aqui uma convidada mais especial hoje, a Eide Sanches. A Eide está com 2 anos já de RP, trabalhando com a gente. Ela faz o trabalho de gestão patrimonial tão importante para os nossos clientes aqui do Private. Eu queria que ela se apresentasse, contasse para vocês um pouquinho dela, formação dela, o que ela faz aqui dentro, e a gente vai evoluir sobre esse trabalho e por que é tão importante a gestão patrimonial para os nossos clientes. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Pavan. Falar um pouquinho da minha carreira. Eu já vou fazer 28 anos de mercado financeiro. Estou na área de planejamento sucessório há 14 anos, mais ou menos. Comecei minha carreira em banco, então passei ali pelo Boston, pelo Citibank, pelo Itaú Personalité, pelo Santander, na parte do Private. Fui gerente geral de agência. Depois fui para algumas multinacionais americanas, como Prudential, passei pela MetLife, também passei pela multinacional holandesa Mongeral e aí cheguei aqui na RP. Andou bastante? Andei bastante. É isso aí. 28 anos de mercado, mais ou menos. Legal. E Eide, conta pra gente, principalmente para os nossos clientes, por que é tão importante para eles fazer esse trabalho de gestão patrimonial? Como que isso se dá? Em que momento da vida deles é o momento ideal para eles começarem a fazer esse planejamento? Porque a gente sabe que as pessoas não querem pensar em planejar antecipadamente aquilo que eventualmente pode até ser um custo para o cliente ali, um investimento para ele, que ele não está a fim de fazer naquele momento. Como que ele identifica qual que é o melhor momento para ele, a hora dele ter esse papo, dele conversar com você? Qual é o melhor momento para o cliente ter essa conversa com a Eide aqui dentro da RP Capital? Não adianta só a gente pensar na parte de rentabilidade e não pensar na parte de transmissão de legado, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa só na carteira, lá na frente ele vai ser impactado com custos altíssimos. Então a gente está falando, por exemplo, hoje um ITCMD que no estado de São Paulo já está 4%, fora isso tem custos de advogado, tem despesas cartorárias, e se a gente correr aqui para o lado, por exemplo, Goiás, o ITCMD já é 8%. Então, o que adianta ele não se planejar ao longo da vida dele para lá na frente perder valores consideráveis nessa transmissão de legado? Por isso que é importante a gente ter uma assessoria completa. E quanto antes a pessoa procurar a assessoria, quanto antes ela começar esse trabalho, maior vai ser o benefício fiscal que ele vai ter, né? Exato, exato. Então, esse é um ponto importante, tá, Eide? A gente fala muito aqui das pílulas, né? A pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul é a parte de investimentos, são as estratégias, diversificação de carteira, de acordo com o perfil de risco de cada cliente. E a pílula vermelha é esse planejamento da vida familiar, da sucessão, de eventuais incidentes que possam ocorrer. A gente não gosta de falar disso, mas pode ocorrer. Eu falo muito aqui na questão do plano de saúde, por exemplo. Então, às vezes a pessoa deixa de investir no plano de saúde e quando ela tem patrimônio, e acontece algum evento de doença grave, alguma coisa na família, essa pessoa vai deteriorar todo o patrimônio dela. Exato. Porque ela não vai, ela fala, pô, isso aí, o dinheiro eu vou ganhar de novo, então eu tenho que... Ela vai usar todo o recurso que ela tem, porque ela não se planejou, para tratar aquela doença, para tentar ajudar aquele ente que está precisando, enfim. Então, fazer esse planejamento, muitas vezes, não fazer isso é uma economia meio besta, né? Você ter um plano de saúde é uma segurança muito grande. Às vezes o cliente faz um plano de saúde que não cobre, por exemplo, o Sírio e Einstein, e ele poderia fazer. Se acontecer um evento ruim com algum ente, alguém da família, ele vai gastar tudo que ele tem para colocar o parente dele no Einstein, né? Então, ter o patrimônio e não fazer é um risco ainda maior, porque o cara que não tem condição de fazer o Einstein, ele não vai fazer. O cara que tem, muito provavelmente ele vai fazer e vai gastar com isso. Então, esse planejamento é super importante por esse motivo. E vai muito além disso, né, Pavan? Por exemplo, hoje, quando acontece uma situação de ausência familiar, o CPF da pessoa ele é bloqueado no dia na Receita Federal. E a gente tem aqui, a maioria dos investimentos, eles não são livres de inventário, né? Então, o que acontece? São penhoráveis. Quando acontece essa questão, a família vai usar esse investimento, a gente não vai ter autonomia de estar liberando isso antes de um inventário. Então, a gente precisa colocar na carteira desse cliente portfólios que, na medida que ele precisa ali para ter o custo de TCMD, de advogado, despesas cartorárias, deixar essa liquidez para que os filhos, esposa, possa ter acesso a tudo que tem aplicado aqui e o que essa família tem no mercado também. Previdência é um exemplo disso, né? A Previdência hoje, no estado de São Paulo, ela ainda não está entrando em inventário. Se a gente falar de
portfólios indicados para a sucessão, ela ainda está sendo usada, tá? Mas se a gente olhar para o futuro, nós já temos estratégias bem mais indicadas, com maior benefício fiscal financeiro, hoje, por exemplo, como estratégias de whole life, que é um investimento, é um seguro, uma reserva financeira lastreada a um seguro, um portfólio 2 em 1. Que é o seguro que eu tenho hoje. Eu tenho um whole life hoje, que é justamente com esse perfil, porque eu coloco menos capital. Exato. E faço uma preservação maior. Né? Você faz uma parte menor, que é resgatável se você não usar, né? Acho que é legal a gente falar um pouquinho do produto também, tá? Aí, para o pessoal entender. Tá. Que é o seguro que eu tenho. Se puder falar um pouquinho como que ele funciona, acho que é legal. Tá. O whole life, ele te possibilita de você ter uma alavancagem financeira patrimonial com mínimo aporte. Então vamos até diferenciar, podemos ainda usar a Previdência? Sim, com certeza. Considerando que tem alguns estados que ela já está aí passando pelo processo de TCMD. Por isso que eu não estou mais indicando, a não ser que o cliente não seja aprovado numa estrutura de whole life, tá? Só que, por exemplo, o whole life você aporta um valor mínimo e você já consegue dar aquela liquidez para a família, no caso de ausência, até para não dilapidar o patrimônio que esse cliente que essa família, esse cliente constituiu ao longo da vida aqui. E aí é uma operação 2 em 1, a operação de seguro e a operação de investimento. Se acontecer alguma coisa, ao invés da família vir e sacar o investimento, embora vai estar bloqueado isso, ela vai receber em até 5 dias úteis, normalmente, o seguro da operação. E por que a gente fala que tem um benefício financeiro, um benefício fiscal? Por exemplo, um cliente de 40 anos, ele tem ali um patrimônio de 10 milhões. Ele vai precisar ali mais ou menos um seguro de 1 milhão. Por quê? Despesas de 10% ali do patrimônio dele que envolvem advogados e TCMD. E aí nós estamos falando de patrimônio líquido e ilíquido, né? Exato. Então assim, quando eu dou esse whole life de 1 milhão para esse cliente, para um cliente de 40 anos, ele não vai ter que investir 1 milhão. Normalmente ele vai investir 40 mil por ano, ali 400 mil ao longo dos 10 anos, que uma estrutura de whole life hoje é 10 anos. Então o que vai acontecer? Eu dei quase 60% de benefício fiscal para essa família, porque um custo que efetivamente ele teria que ter de 1 milhão, ele passou ali a ter de 400. E isso a Previdência não possibilita. Né? E a partir do momento que ele paga a primeira parcela, ele já está contemplado, ou seja, ele vai ter ali 10 anos para pagar, mas a partir do primeiro ano ele já está 100% coberto no valor de R$1 milhão. Exato. É até uma operação diferenciada, Pavão, eu não costumo nem falar pagar, vou te explicar por quê, tá? Eu costumo falar como um aporte, porque o whole life, a gente não pode esquecer da estratégia 2 em 1. Ele tem a parte de investimento que esse cliente vai rentabilizando os aportes dele. Então, lá no final de 10 anos, ou ele pode deixar essa estrutura para fins de legado, com baita benefício fiscal, ou ele pode pensar em sacar lá na frente, a título de complemento de terceira idade ou complemento da educação dos filhos. Então, assim, é diferente de um seguro convencional. Se você paga... Fundo perdido. É fundo perdido. Não, você está investindo e, ao mesmo tempo, protegendo essa questão de sucessão pessoal. E é legal a gente falar um pouquinho, porque tem muita gente vendendo esse seguro da forma errada, né? Tem um pessoal que vende o seguro hoje... e faz a abordagem errada, não faz a leitura certa, não faz adequado ao perfil do cliente. E o trabalho que a Age faz aqui, pessoal, é justamente ter essa leitura, qual é a dor familiar, o que cada um precisa, para que faz sentido. E para alguns até não faz sentido, né? Muitos a gente faz reuniões aqui, conversam com a Age e acaba que a estratégia que a gente adota é outra, é a criação de um fundo ou uma estratégia de previdência. Não é para todo mundo que faz sentido, mas para as pessoas que faz sentido e que são aprovadas, acho que é o melhor veículo hoje de proteção, né? A gente toma muito esse cuidado, né, Pavan? Hoje a gente identifica realmente o perfil desse cliente. Então nós temos 4 estratégias para a parte de planejamento sucessório. Desde previdência, desde fundos exclusivos, holding patrimonial, empresarial e também essa parte de seguros. Então a gente faz toda uma triagem desse cliente, identifica o que tem que ser usado para ele e a partir disso nós fazemos o planejamento personalizado, tá? Vale também lembrar que às vezes os clientes me perguntam de qual que é o público que mais tem que se preocupar com essa situação de sucessão. Hoje, qualquer família tem que se preocupar desde que se tenha herdeiros.
Mas o cliente que mais tem que olhar para isso é o cliente empresário. E eu vou te explicar um pouquinho disso, tá? Ali tem todo um legado que ele constituiu ao longo da vida dele. E ele tem que parar e perguntar assim, poxa, eu estou preparado para que em algum momento eu ser sócio da família do meu sócio? Por que isso? Hoje a gente tem 2 artigos que falam o seguinte, que na ausência de um dos sócios, você ou tem que receber uma pessoa sem expertise, um herdeiro sem expertise, ou você tem que ter o valor imediato para quitar as cotas para aquela família. E aí, se caso você não tem esse valor imediato, tem um outro artigo também que prevê dissolução judicial se você não conseguir resolver aquilo de forma imediata. Então, a gente sempre fala, principalmente empresário, ele não pode condicionar a existência da empresa à vida dele, né? Condicionar porque em algum momento que ele venha a faltar, aquela empresa ela pode ser extinguida. E aí entra num percentual que 75% das empresas não seguem adiante porque faltaram com essa parte de planejamento sucessório. Olha que Isso legal, é muito importante. É um tá? ponto que eu também não conhecia. E tem mais algum caso específico que você poderia mencionar de perfil? Hoje nós temos, por exemplo, a parte de holding também, né? Muitos clientes me procuram, eu já tenho o patrimônio, eu tenho a holding aberta, mas esse patrimônio ele não foi integralizado ainda. Então isso é muito importante, porque quando você não paga toda a transmissão de bens para dentro dessa holding, você pode ter até ela aberta, mas você não tem nada garantido. E aí a gente aqui vai analisar caso a caso realmente, patrimônio imobilizado, bacana ter dentro da holding. Patrimônio financeiro, nós já temos outros caminhos aqui, inclusive via RP, para a gente direcionar isso como whole life, previdência, fundo exclusivo, que talvez não seja tão interessante de estar dentro já integralizado na holding. Então isso a gente vai estar estudando caso a caso, conforme a demanda do cliente vai chegando para a gente. Legal. É o que eu falo, pessoal, é um papo bacana, no mínimo você vai aprender alguma coisa, vai ter a oportunidade de conhecer sobre um assunto que poucos conhecem. Então eu acho super importante que vocês procurem os assessores de vocês e cobrem deles uma reunião com a EIDE para falar. Eu acho que a EIDE tem disponibilidade para fazer reuniões inclusive online, né, com quem precisar. A EIDE não fica em Ribeirão, mas ela tem agendas em Ribeirão. Quero fazer presencial, dá para organizar, não tem problema nenhum, ela está aqui hoje com a gente, ela vem várias vezes. 15 dias, a cada 15 dias. Então assim, eu acho que é super importante e queria apresentá-la e deixar à disposição mais um serviço aí que o Private oferece para os clientes e que muitos não conhecem. A gente usa esse espaço aqui para apresentar. Queria te agradecer. Queria agradecer também, os meus contatos estão ali no Instagram da RP, até com o próprio assessor. Em 2020 eu fiz uma live a convite da diretoria da UAB também, onde se o cliente quiser se aprofundar mais ali sobre esse tema, essa live está gravada na UAB de Franca. E mais ainda, estou à disposição online, presencial, estou sempre por aqui. Legal. Tá bom? Acho que é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau.